Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 37 e versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, e sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Palavra do Senhor. Assentemo-nos. Que o nome de Cristo seja exaltado para todo sempre. Amém. Todas as vezes, prezados irmãos, que eu leio a história de José, emociono-me. Que história bonita, tocante. Que história que fala bem de perto as nossas necessidades, expectativas e sonhos. Mas, para que o sonho de José se tornasse realidade, conforme veremos rapidamente hoje, José passou por algumas escolas, e as tribulações, e as dificuldades, e as agruras, e as lágrimas não foram poucas. José, no entanto, tinha por fundamento as providências divinas. Desde menino, desde os 17 anos, ele sabia que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó estava conduzindo para a realização de uma grande obra. Vejamos aqui, meus prezados irmãos, a história é muito interessante. José tinha 17 anos e ele sabia perfeitamente que Deus tinha um grande propósito em sua vida e que ele não podia fugir àquele propósito, como Deus também tem um propósito em minha vida, em sua vida e na vida de todos nós. Não podemos fugir ao propósito divino. E José, aos 17 anos, começa a frequentar a sua primeira escola. Juntamente com o seu pai Jacó, aos pés dele, aprende pelo menos 3 principais matérias. Em primeiro lugar, aprende teologia. Em segundo lugar, aprende aritmética. E em terceiro lugar, aprende também as finanças daquele canto do mundo. Porque juntamente com o seu papai Jacó, ele precisava estar imbuído desses conhecimentos para dar sequência aos negócios da família. E aos pés de seu pai Jacó, ele aprende humildemente teologia. Ele sabe, por exemplo, que o Deus de seu pai é o Criador dos céus e da terra, que o Deus de seu avô, Isaque, mantinha todas as coisas sob controle. E ele sabia também que o Deus de seu bisavô, Abraão, firmara fortes alianças com o povo de Israel. E lá ele aprende teologia. E aprende também aritmética, porque o seu pai Jacó tinha muito gado, muita prata, muito ouro, era um homem rico. E ele precisava estar a par de tudo isso, para dar sequência aos negócios da família. Pelo menos assim pensava ele. Mas Deus, conforme veremos, tinha algo maior para ele, muito maior. E aprendeu também, junto com o seu pai,
as finanças daquela região, o sistema fiscal. Ele precisava negociar com todos, com as pessoas daquela região, com os egípcios, com os ismaelitas, com os midianitas e com aqueles também que vinham do extremo oriente. José estava atento a tudo isso. E ele, junto ao seu pai, procurou aprender as lições que lhe eram ministradas. Até então, lições pequenas, mas ele era um aluno excelente. Lições não muito grandes, mas ele era um aluno atento. Lições aparentemente desprezíveis, como aritmética, mas ali estava ele, atento para aprender a fazer as principais operações da matemática. Prezados irmãos, José não podia comungar com os erros e corrupções de seu irmão. Ele era um jovem íntegro, era um jovem que tudo fazia por trilhar o caminho de Deus. E de vez em quando ele trazia más notícias de seus irmãos, ou acerca de seus irmãos. Os seus irmãos, principalmente os filhos das concubinas de seu pai, não eram lá boa coisa. Eles andavam corrompendo aquele comércio, aquele trabalho. Eles não executavam os mandatos do pai como deveriam executar. E José, que não tinha compromisso com o erro, com o pecado, com a corrupção, relatava tudo, pormenor por pormenor, ao seu pai. E os seus irmãos começaram a ficar irritados com isso. José não era corporativista. Ele tinha um compromisso muito grande com o Deus de seu pai e com a ética. Ele não podia de forma alguma deixar-se corromper. E certa feita, ele teve um sonho muito bonito, que lhe definiria o futuro. E no outro dia, reúne os seus irmãos e conta-lhes esse sonho. Eu sonhei que estávamos no campo, em nosso trabalho, em nosso labor diário, mas eis que o meu molho põe-se de pé, e em seguida os vossos molhos ou molhos inclinavam-se diante dele. E os seus irmãos de imediato interpretaram aquele sonho. E um deles disse: por acaso reinarás sobre nós? Por acaso serás o nosso rei, o nosso mandatário, o nosso chefe? Você é apenas o caçula. Nós temos aqui Rúben, o primogênito, depois Simeão, depois Levi, em seguida Judá. Porque o caçula reinará sobre nós. Mas vejam os irmãos, todos eles estavam atando os seus molhos, cada homem com o seu molho, cada homem com o seu monte, mas apenas o molho de José pôs-se de pé e os outros não. Por quê? O segredo era que apenas o molho de José era amarrado e feito com excelência, os outros não. Quando fazemos as coisas com excelência, Deus destaca o nosso trabalho, o nosso serviço e o nosso labor. Não eram 11 molhos ou 12, porque apenas o de José põe-se de pé e os outros não. Era que José, tudo o que fazia, fazia com excelência. Se você quer que o seu pastorado se destaque, se você deseja que o seu ministério seja realmente uma bênção, procure executá-lo com toda a excelência, conforme diz o apóstolo Paulo.
Se alguém aspira ao episcopado, excelente coisa deseja. Mas é necessário, mas é fundamental, mas é urgente. E depois vem aqueles quesitos todos. E a vida prossegue. E numa outra noite, José tem um sonho mais interessante ainda. Ele sonha que o sol, a lua e as estrelas curvavam-se diante dele. A lua, o seu pai, aliás, o sol, o seu pai, a lua, a sua mamãe, e as 11 estrelas, os seus irmãos. E o seu pai, neste momento, levanta-se, ergue-se e pergunta-lhe: acaso sua mãe e eu e os seus irmãos curvar-nos-emos diante de ti? O seu pai de imediato compreendeu aquele sonho, de imediato. Só que diz-nos a Bíblia que Jacó guardou aquilo em seu coração, porque sendo profeta, ele sabia perfeitamente que o Senhor tinha um grande plano na vida de seu filho caçula. Vejam os irmãos que agora José tem um outro sonho. Ele não sonha mais com as coisas do campo, com os molhos, com a vida agropastoril. Ele tem um sonho agora astronômico. Ele sonha com o sol, com a lua, com as estrelas. Vejam os irmãos, para sonharmos astronomicamente com coisas grandes, nós precisamos, em primeiro lugar, executar as pequenas com excelência. Caso contrário, jamais poderemos sonhar com a astronomia, se as nossas lides do campo não forem bem executadas. E os seus irmãos agora, diz a Bíblia, já não podiam falar-lhe com condescendência, com amizade, com amor. Os seus irmãos agora manifestavam-lhe um rancor muito grande. E José começou a sofrer pressões morais e emocionais por parte de seus irmãos. E um deles disse: precisamos acabar com esse sonho. Mas como acabar com esse sonho? A solução era matando o sonhador. E a história todos nós sabemos. Um dia José foi ver como estavam os seus irmãos, e eles estavam numa região chamada Dotã. E quando seus irmãos viram-no de longe, disseram uns para os outros: aí vem o tal sonhador, matemo-lo e vamos ver em que darão os seus sonhos. Irmãos, e ali amarraram-no, jogaram-no dentro de um poço. Antes despiram-no de sua túnica muito bonita, distintiva. E para quem sonhava com o sol, com a lua e com as estrelas, estava agora em um poço, em um buraco, no fundo do poço. Às vezes também enfrentamos dificuldades nesse particular. Temos sonhos para o nosso ministério, sonhos grandes, sonhos altos, abençoadíssimos, mas para que mais tarde possamos realizá-los, Deus às vezes permite que fiquemos no fundo do poço, para aprendermos a ser verdadeiramente humildes. Era a intenção de seus irmãos matá-lo, tirar-lhe a vida. Mas eis que aparece uma caravana de ismaelitas juntamente com os midianitas. E eles disseram: o que ganharemos
se tirarmos a vida de nosso irmão, visto que ele é nossa carne e nossos ossos? Vendamo-lo, pois, a esta caravana, e assim tiraremos algum proveito. E venderam-no por 20 moedas de prata. 20 ciclos de prata. E aquela caravana, após uns 450 ou 600 quilômetros, não sei, acabaram por levar José ao Egito. E ali estava ele no mercado. E Potifar, vendo aquele mercado de escravos, homens, mulheres e até crianças, achou por bem comprar o escravo José, que a estas alturas nem nome tinha, apenas um preço. Vejam os senhores, e Potifar comprou José. Só que não sabemos por quanto Potifar comprou o jovem hebreu, porque às vezes sabemos por quanto somos vendidos, mas não sabemos por quanto somos comprados. Porque alguém que exerce um trabalho, um ministério com excelência, vale muito, sabe por quanto é vendido, mas não sabe jamais por quanto é comprado, porque o nosso preço é o preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam bem, se José fez o seu curso primário com o seu pai em Canaã, José agora passará por uma outra escola. Ele fará agora o seu curso médio, ou o seu colegial. Ele tem de aprender algumas coisas, tanto na escola de Deus, quanto na escola dos homens. E na casa de Potifar, estas são as matérias que o jovem José aprenderá. Em primeiro lugar, aprenderá uma nova língua, o demótico, o egípcio popular falado pelo povo. Em segundo lugar, aprenderá a administração egípcia. Em terceiro lugar, aprenderá o sistema fiscal e financeiro da nação. E em quarto lugar, aprenderá também a ética divina. E na casa de Potifar, José começa a prosperar. Era escravo sim, mas prospera. Era servo sim, mas desenvolve-se. E em pouco tempo ele já sabia mais um idioma. Podia comunicar-se com o seu senhor, com a sua senhora, com os seus amigos de escravaria. Enfim, era um administrador completo. Ele cuidava tanto do campo como das coisas da cidade para o seu senhor Potifar. E este confiava tanto em José, que já não cuidava de outra coisa senão do pão que ele comia e do vinho que ele bebia, de mais nada. José agora conhecia perfeitamente o demótico, a língua popular egípcia. José agora conhecia os princípios de administração do Egito. José agora sabia como funcionava o sistema de fiscalização daquela terra estranha. Um aluno nota 10 em tudo, porque tudo que ele fazia era com excelência. Mas vem aí uma outra matéria. José precisava passar nessa matéria com nota 10. Mas havia uma virtude, ou um predicado em José, que estava para se voltar contra ele. Era um homem bonito, formoso, alto, pastor de ovelhas, um homem crestado pelo sol,
E a sua senhora bateu os olhos nele e disse: é a minha propriedade, portanto vou dormir com ele, vou seduzi-lo, ele é meu, ele me pertence. E esta mulher começou o seu assédio sexual: deita-te comigo, tu és minha propriedade. Mas ela não sabia que tanto o seu marido quanto ela tinham a posse apenas da pessoa de José, de sua alma não, de seu coração não. Podiam até matá-lo, mas a sua alma estava livre. Irmãos, José, por seu turno, poderia dizer: eu sofri injustiças na casa de meu pai, meus sonhos não foram devidamente compreendidos, aparentemente nem pelo meu próprio pai. Eu estou longe de casa, ainda não há leis escritas, não tenho aqui sacerdotes nem rabinos, vou aproveitar a oportunidade. Mas acontece que o corpo de José era o templo do Espírito Santo, e ele não estava disposto a se vender. Fora comprado, mas não se venderia. Era propriedade, mas não se entregaria ao pecado. Ele poderia perder a vida, mas jamais perderia a alma. E ele diz: não, não e não. Não a sua senhora, não aquela adúltera e não aquela adoradora de Hator. Porque o que aquela mulher queria era imitar a sua deusa, a sua padroeira. Porque Hator, na mitologia egípcia, era uma adúltera incorrigível. Mas quando José disse não, não e não, Deus disse sim para ele, sim para ele, sim para ele. E José atravessa por aquela escola com nota 10, e agora ele entrará na universidade. Irmãos, a nossa vida é assim, é de escola em escola. Enquanto o sonho não vem, passemos pela escola de Deus, façamos as disciplinas de Deus, sejamos fiéis ao nosso Deus. Enquanto o sonho não se realiza, nós temos matérias a estudar, temos cursos a fazer, temos um aprendizado longo pela frente. E quando o seu senhor egípcio chegou, ouviu aquela história, ele poderia, se quisesse, ter matado a José, ter tirado a vida àquele rapaz. No entanto, ele sabia perfeitamente quem era sua esposa, qual era a sua índole e a quem a sua esposa servia, a perversa e adúltera Hator. E Potifar, para salvar as aparências, manda o seu escravo predileto para a prisão política de Faraó. Ou, noutras palavras, manda José para a universidade. Ele agora fará o seu curso universitário, e na prisão ele aprenderá algumas matérias. Em primeiro lugar, aprenderá um novo idioma, o hierático, que era falado pelo Faraó, por seus servos e pela classe sacerdotal. Era o idioma da classe intelectual do Egito. Na prisão, aprenderia ele também a teoria geral do Estado egípcio. Em terceiro lugar, aprenderia ali também o sistema econômico do Egito. E em quarto lugar, naquela prisão, aprenderia a psicologia real, como lidar com o rei, como falar com o rei, para mais tarde não cometer nenhuma dificuldade. Eu não sei
em que escola você está agora. Se na escola primária, se na escola secundária, ou se você está aparentemente aprisionado, estudando na universidade de Deus para exercer o cargo que o Senhor lhe colocou no coração. E agora, naquela prisão, naquela penitenciária, naquele cárcere, José começa a fazer tudo com excelência. E o carcereiro, observando-lhe a excelência, o trabalho, a índole, o porte, a sabedoria, a forma como José fazia todas as coisas, colocou-o como encarregado de todos os presos políticos do Egito. Mas vejam bem, cada preso político, um professor de José, cada encarcerado, um mestre. Vejam os senhores, ao invés de José ir para a escola, os professores vinham até ele naquela prisão para que ensinasse a José como se deveria fazer quando ele estivesse lá em cima. A prisão para um servo de Deus como José é um aprendizado maravilhoso. E José recebe certa vez 2 catedráticos do faraó. 2 catedráticos, o copeiro mor e o padeiro mor, 2 homens inteligentes, cultíssimos, porque para trabalhar na padaria de Faraó, ele precisava conhecer muito bem o trigo, as receitas secretas, como formar aquela equipe gastronômica, porque Faraó era muito exigente. E para fazer o vinho do rei, o copeiro mor tinha de estar muito bem preparado, porque ele deveria estar sempre na presença do rei. E Deus providencialmente manda-lhe aqueles 2 servos, aqueles 2 professores, 2 catedráticos, para que formassem a José. Irmãos, às vezes o sonho vem em nossa juventude e só se cumpre em nossa idade madura. Às vezes vem em nossa primeira idade e se cumpre quando estamos caminhando na terceira. Mas se é de Deus, cumpre-se. Por isso temos de estar tranquilos. E José recebeu aqueles 2 professores, conversou com eles, dialogou com eles, e certa manhã percebeu que eles estavam turbados, tristes, aborrecidos, e foi conversar com eles. Eu vejo que vocês hoje estão entristecidos, por quê? É porque tivemos um sonho e não conseguimos interpretá-lo. E José, conte-nos, acaso a interpretação não pertence a Deus? Quem sonha não despreza os sonhos alheios. Quem sonha ouve os sonhos alheios. E José começa a ouvir. E ouve o sonho do copeiro mor. Eu sonhei que estava espremendo 3 cachos de uva no copo de Faraó, em seu cálice real. E José de imediato, isso significa que em 3 dias o Senhor será restituído ao seu cargo. Aí o padeiro esperançoso também contou o seu sonho, que havia 3 cestos de pães alvos, bonitos, daqueles apreciados pelo faraó, que estavam em cima de sua cabeça. Ele esperava uma resposta favorável, mas José disse-lhe: em 3 dias a sua cabeça será levantada e você será enforcado. E aconteceu exatamente isso. E quando aquele homem, o copeiro mor,
estava saindo do cárcere, rogou-lhe José: olha, faça menção do meu nome a Faraó, conte-lhe a minha história, relate-lhe o meu drama, porque eu estou aqui como escravo, eu não cometi nenhum crime. Mas diz-nos a Bíblia que o copeiro-mor se esqueceu de Faraó, se esqueceu de José. Aí nós temos o pós-doutorado de José. Ele teria de esperar 1 ou 2 ou 3 anos, teria de esperar ainda, e esperar é difícil, é o seu doutorado. José já havia feito o seu curso primário, nota 10, o seu curso secundário, nota 10, havia feito a universidade, também nota 10, mas agora ele teria de fazer o seu pós-doutorado, e esta matéria significa paciência, espera. O obreiro tem de esperar e estar no tempo de Deus para ser conduzido ao lugar que Deus lhe reservou em sua sabedoria. E essa matéria não é fácil, esperar não é fácil, ter paciência não é fácil, mas é urgente que tenhamos paciência. E chegou o momento que Faraó também teve o seu sonho, mas ninguém pôde interpretar-lhe. Vieram os magos, os astrólogos, os seus entendidos, os seus doutores, os seus catedráticos, mas ninguém podia interpretar-lhe os sonhos, ninguém. Aí José é lembrado pelo copeiro-mor: Faraó, vive para sempre. Quando eu estava no cárcere, quando havíamos pecado contra o Senhor, eu e o padeiro-mor tivemos um sonho, cada um o seu sonho, cada um o seu destino. E havia lá um escravo hebreu que nos interpretou, e segundo a sua interpretação, o sonho se cumpriu. Aí Faraó disse: chama esse escravo. Irmãos, nós temos de ser lembrados no tempo certo, no tempo de Deus. Não queira ser lembrado fora de tempo, porque se José tivesse sido lembrado pelo copeiro-mor fora de tempo, seria apenas um escravo. Mas lembrado no tempo, ele foi lembrado também como um homem inteligente, capaz de resolver problemas e dificuldades. E José o chama. E Faraó o chama. E José se apresenta agora diante do rei, barbeado, bonito, instruído. Ele já conhecia a psicologia do rei, sabia que não era fácil trabalhar com o Faraó, mas ele estava agora devidamente instruído, havia passado por todas as matérias. E Faraó começa a contar-lhe os sonhos. Olha, eu sonhei que 7 vacas gordas, bonitas e nédias, subiam do Nilo, mas após elas subiam outras 7 vacas magérrimas, feias, e que passaram a devorar as gordas, e nem por devorá-las tornaram-se bonitas. E José disse: o outro sonho. Sim, eu sonhei que eu estava vendo as espigas, o trigo, eis que de uma única haste saíam 7 espigas bonitas, granuladas, invejadas, mas dessa mesma haste outras 7, feias e mirradas. E embora devorassem as bonitas, não ficavam melhores. E José, que conhecia de agropecuária, que conhecia de agricultura, muito bem disse: olha, o sonho de Faraó é um só.
haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito. Em todo o Egito, muito trigo, muita fartura, muita prodigalidade. Mas após os 7 anos, haverá outros 7 anos de fome, penúria, inflação, dificuldade. O PIB do Egito irá lá embaixo. Por esse motivo, disse José, o faraó deve apropriar-se de um homem para que faça o seguinte: durante os anos de fartura, que toda essa fartura seja devidamente guardada, para que, chegando a carestia, tenhamos trigo e pão para todos. Por isso o faraó deve apropriar-se e prover-se de um homem inteligente, culto, sábio, e que saiba estar na presença do rei. O faraó olhou para José e disse: este é o homem, este é o homem, este é o homem, este é o homem. Irmãos, e faraó pergunta: acaso acharíamos alguém melhor do que este, em quem há o Espírito de Deus? Irmãos, e o Espírito de Deus ficou com José aqueles 13 anos de infortúnio. José teve de esperar 13 anos, mas o Espírito não se afastou dele em Canaã, não se afastou dele na casa de Potifar, não se afastou dele na prisão, nem se afastou dele também quando ele fazia aquele pós-doutorado que é espera. E por esse motivo o sonho cumpriu-se na vida de José. Eu não sei quando você sonhou, se há 10, se há 15 ou se há 20 anos, mas espere. Este é o seu pós-doutorado ministerial e espiritual. É difícil passar por ele. Parece que o sonho não se concretiza nunca, mas eu tenho certeza de uma coisa: quando Deus nos dá um sonho, ele se concretiza, quer os homens admitam ou não, quer as portas estejam abertas ou fechadas, mas nós temos de esperar humildemente. Não corra de um lugar para o outro, não se mude de um lugar para o outro. Trate a todos com gentileza, com amor, com carinho. Seja ético, cuidadoso. Cuidado com a sua vida espiritual. Cuidado com a sua vida espiritual. Não manche as suas vestiduras. Cuidado com o dinheiro, com o sexo oposto, com essa sede tremenda que muitos têm por cargos, posições e poder. Tudo isso passa, mas quando Deus nos dá um sonho, ele vem e permanece e se concretiza. Que Deus nos abençoe. Você acabou de assistir mais uma produção da Magan Filmes.